E bem, meus amigos, finalmente, depois de muitos meses de espera, muitos meses mesmo, finalmente o anime de One Piece voltou a receber novos episódios semanalmente. Isso é uma notícia muito boa mesmo, principalmente para os fãs que já estão nos episódios atuais do anime. Até porque realmente foi um baita tempo aí sem receber novos episódios. Só que agora o anime de One Piece voltou com tudo e já tivemos logo de cara dois novos episódios sendo lançados. E esses episódios vieram com uma animação muito acima da média. Para falar a verdade, a animação ficou muito absurda mesmo. Se você acompanha One Piece, pelo menos os episódios atuais, sabe que a animação já está muito boa, mas aparentemente depois dessa pausa que tivemos, a animação voltou ainda melhor. E se você quer saber como foi esse retorno de One Piece e também quer entender como é que vai ser agora a data de cada novo lançamento, inclusive até mesmo na plataforma da Netflix, assista esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar tudo sobre isso. Mas antes, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Renan Rogaciano, o dono aqui do canal. Meu Insta tá aparecendo aqui na tela, segue lá, dá essa moral que me ajuda bastante. E se você ainda não é membro aqui do canal, se torne membro e assim você vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp. E agora vamos direto para o vídeo. E bem, gente, como eu falei para vocês no início, sim, de fato, o anime de One Piece finalmente retornou. E como vocês podem ver aqui na tela, o anime retornou com uma animação muito boa. Eu coloquei aqui em câmera lenta, mas para não dar direitos autorais, mas como vocês podem ver, a animação tá bem fluida mesmo, tá muito bonita. E se você não assistiu ainda esses episódios, eles atualmente estão disponíveis na Crunchyroll, sendo esses o episódio 1123 e o episódio 1124. One Piece tá ficando muito grande mesmo e o arco de Egghead ainda está na metade. É incrível saber que ainda falta a outra metade ser lançada e depois disso entraremos no novo arco de One Piece na nova temporada, que é o arco de Elbaf. Enfim, gente, para quem já assistiu esses novos episódios, eu vou comentar agora sobre o que eu achei deles. Eu não vou dar spoiler, muitos spoilers pelo menos, para quem ainda não assistiu. Então, se você ainda não assistiu, pode ficar tranquilo. Mas, bem, gente, eu gostei bastante desses novos episódios. Eu achei que One Piece retornou e retornou muito, muito bem mesmo. Eu gostei bastante de tudo que foi mostrado, tudo que foi apresentado. No entanto, eu só não gostei muito das cenas que foram alteradas. Para quem não sabe, teve sim uma polêmicazinha em cima de algumas cenas que estão sendo simplesmente mudadas pelo anime. Para quem não sabe, o anime adapta a história do mangá. Primeiro é lançado o mangá e depois o anime. E como vocês podem ver aqui na minha tela, vou até dar um zoom aqui para vocês verem, pronto, sim. Vocês podem perceber que as cenas estão muito diferentes do que são no mangá. Por exemplo, no mangá mostra o Sanji lutando lá contra o Serafim do Jinbei. Só que no anime mostra só o Sanji aqui derrubado. Enquanto isso, num painel que tá o Zoro e o Luffy um do lado do outro pronto para lutar, aqui no anime eles colocaram simplesmente dois Zoros. Não me pergunte, eu não sei explicar isso, mas enfim, a animação de fato deu uma caída. E eu não sei explicar por que isso aconteceu de verdade mesmo. Eu esperava bem mais da animação de One Piece. Por mais que a animação em si tenha uma ótima qualidade, essas alterações eu diria que prejudicaram bastante o anime. Inclusive, aqui no canal amanhã eu vou trazer um vídeo completo mostrando todas as alterações que aconteceram no anime. Vocês vão ficar de boca aberta, porque realmente foram muitas. Mas de fato só foram essas as polêmicas em relação a esse retorno de One Piece. Fora isso, os fãs gostaram bastante de como foi esse retorno. O anime voltou muito bem e a história, obviamente, é One Piece, também está muito bem feita. E na dublagem também tivemos uma nova alteração. O dublador do Frank foi alterado, mas a voz
é bem parecida se você for comparar. Mas claro, o Frank na voz em japonês, até porque a dublagem ainda não chegou. E para quem usa a Netflix sabe muito bem que a Netflix parou no episódio 1122, que foi quando teve a pausa de One Piece. E agora que esses dois novos episódios foram lançados, o 1123 e o 1124, eles só estão disponíveis por enquanto na Crunchyroll. Muita gente não lembra, mas eu vou lembrar agora para vocês. A Netflix só costuma lançar novos episódios de One Piece uma semana após eles terem sido lançados mundialmente. Ou seja, se os novos episódios agora do One Piece foram lançados nesse final de semana, eles só vão chegar na Netflix nesse final de semana agora. E outra grande alteração que também tivemos com esse retorno é que ao invés dos episódios serem lançados todo sábado, que era como eram lançados antigamente, antes dessa pausa, agora os episódios estarão sendo lançados no domingo. Todo domingo terá um novo episódio de One Piece sobre o arco de Egghead, que é o arco atual do anime. Mas vale lembrar de uma coisa, na Crunchyroll os episódios saem todo domingo, agora de 12h45 mais ou menos. Realmente, semanalmente os episódios novos você vai ter que assistir pela Crunchyroll, pois é a única plataforma que lança primeiro aqui no Brasil. Mas enfim, agora eu quero saber de você, o que você tá achando do retorno de One Piece? Tá gostando de tudo isso? Já assistiu os novos episódios? Comenta aqui embaixo o que você tá achando. E se você gostou desse vídeo, claro, deixe seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. E também não se esquece, segue lá no Instagram, dá esse apoio que me ajuda bastante e se torne membro, assim eu te vejo lá no grupo do WhatsApp. E agora, até o próximo vídeo. Valeu!